Haribo, Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulang Hayate Girim Yadkri Patamaham Bande Sri Guru Dinataranam Namo Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continuando aqui, Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 7, verso 37, falando sobre princípios religiosos. Krishna falando para Arjuna umas instruções nesse sentido. 37. Pranam para pranai prapusnati agrina kala tadvadastasya hisseyo yaddosajatyada pumam. Uma pessoa cruel e ignóbil que mantém sua existência à custa da vida de outras pessoas merece ser morta para seu próprio bem-estar, pois de outra forma ela se degradará devido às suas próprias ações. Significado: a vida pela vida é a punição justa para uma pessoa que cruel e desvergonhosamente vive às custas da vida de outros. A moralidade política consiste em punir alguém com sentença de morte a fim de salvar a pessoa cruel de ir para o inferno. Um assassino ser condenado pelo Estado... Sua Prabhupada fala, indica que se a pessoa que vive sob a acusa de outro, ou que mata, assassina alguém, ou assassina animais, e vai para o matador, ou que assassina uma pessoa, ou que vive a custa de outros, enganadores, seja religiosos, ou que encosta nos outros só para manter a vida, por exemplo. Se o governo pune essa pessoa com a morte, na verdade isso vai liberar ela de ir para o inferno, ou seja, ela vai pagar com a vida, ela vai pagar o pecado dela com a vida, isso vai ser bom para o bem-estar dela. Então, São Prabhupada falando que isso vai impedir com que ela pague depois, isso vai ser bom para ela. Por isso é que Manu Smith fala que deve ser aplicada a sentença que é bom tanto para a sociedade
porque vai ficar livre de indivíduos com essa índole, vai ter uma paz na sociedade, tanto para a pessoa, que ela vai ser incapaz de cometer mais pecado para depois ir para o inferno. Então vai ser bom para todo mundo. Essa lei é boa para todo mundo. Mas hoje, pessoa muito ignorante, quando fala-se nisso, ela já logo começa, que isso, que absurdo, não pode ser assim. Aí tem hoje vítima da sociedade, tem que dar oportunidade, aí vai dar uma oportunidade, a pessoa comete mais, mas é ruim para a pessoa, para a própria pessoa, eles são ignorantes, não sabem disso. Mas aqui, essa lei aqui que vai ser julgada na lei de Manu, que foram os progenitores que deram essa lei, que é poderados por Deus para isso, né, de acordo com essa lei. Então, isso é o que deveria ser feito, né? Alguns países têm, alguns estados têm. Você vê, na época de Bhaktivinoda Thakur, ele implementou isso em Orissa. E hoje em dia, alguns países, o Irã ainda tem isso, alguns países deturpam, fazem isso, mas de forma não inteligente, mas alguns têm teólogos inteligentes para fazer, mas quase muito pouco hoje em dia, mas ainda existe um aqui, outro ali, mas a maioria não vê nas escrituras, então acaba prejudicando todo mundo, a sociedade e também o infrator, né? Vamos lá. Um assassino ser condenado pelo Estado à sentença de morte resulta no bem do próprio réu, visto que em sua próxima vida ele não terá que sofrer por seu assassinato. Tal sentença de morte é a menor punição que se pode oferecer ao assassino. E no Smriti Shastras afirma-se que os homens que são punidos pelo rei com base no princípio da vida, pela vida, purificam-se de todos os seus pecados. Tanto assim que eles podem tornar-se aptos a serem promovidos aos planetas celestiais. Segundo Manu, o grande autor dos códigos civis e princípios religiosos, mesmo aquele que mata um animal deve ser considerado um assassino, porque a comida animal não se destina de modo algum ao homem civilizado, cujo dever principal é preparar-se para voltar ao Supremo. Ele diz que no ato de matar um animal, há uma conspiração feita pela equipe de pecadores, e todos eles são passíveis de serem punidos como assassinos. Aqui não está falando, ele tem um ponto importante, não está falando que come animais, que está falando que mata os animais de forma conjunta, ou seja, aqueles que têm matadouro, isso que está falando aqui. Às vezes alguém pode ler, né, a gente vê muita gente falando, que acho que quem está comendo vai todos para o inferno, não é isso. Que está falando que aqueles que matam em série, vamos falar assim, serial killer de animais, esses com certeza vai ter essa crueldade, e também aqueles que matam animais sem nenhum propósito, por prazer, por exemplo, com certeza também vai ter alguma punição. Não deve prejudicar nenhuma entidade viva, né? Vamos lá. Ele diz que no ato de matar um animal, há uma conspiração feita pela equipe de pecadores, e todos eles são passíveis de serem punidos como assassinos, exatamente como no caso de uma equipe de conspiradores que matam, de comum acordo, um ser humano. Aquele que dá permissão, aquele que mata o animal, aquele que vende o animal morto, aquele que cozinha o animal, aquele que administra a distribuição do alimento, e finalmente aquele que come esse alimento animal cozido, são todos assassinos, e todos estão sujeitos a serem punidos pelas leis da natureza. Vai ser punido pela lei da natureza, o que come também vai ser punido pela lei da natureza. Pode não ir para o inferno por causa disso, mas vai ser punido de alguma forma. Por exemplo, quem come animal pode ser que vira animal na próxima vida e aquele animal vai comer ela. Aí a gente sabe também que não é
todos e que Deus também vai olhar o coração mais do que o que come. Também tem isso, né? E tem regras, essas regras aqui é de Manu, e tem regras que são transcendentais às leis de Manu. Igual no Gita tem, que Arjuna falou regras de acordo com o Dharma, de matar os parentes, mas de acordo com a regra transcendental, ele tinha que matar. Ele estava seguindo ordens, e sabendo que não era o corpo, e também era a ordem de Krishna, e o dever era de Kshatriya, de que tinha que matar. Então, às vezes, tem contradição uma regra para outra, e a regra devocional transcendental é sempre maior do que essa. Mas, considerando essa é a lei, e entra em vigor. Não é todos. Alguém pode ler aqui e achar que a pessoa está comendo carne ali, com certeza vai para o inferno. Não é assim. Tem vários santos aí que comeram carne. E não vai deixar de ser santo por causa disso, com certeza. Vamos lá. Ninguém pode criar um ser vivo apesar de todo o avanço da ciência material, e por isso ninguém tem o direito de matar um ser vivo por seus próprios caprichos independentes. Para os comedores de animais, as escrituras sancionam somente restritos sacrifícios animais, e tais sanções existem apenas para evitar a abertura de matadouros, e não para incentivar a matança de animais. Para comer animais também tem certas sanções que não é também considerado pecado. Você vê nas escrituras abraâmicas, nas Védias também. Hoje várias religiões seguem isso, regras, regulações para não estão aqui no cristianismo, mas em outras eles seguem de forma estrita essas regras sancionadas nas escrituras de matar e comer o animal. Esses também não vão pegar nenhum tipo de karma referente a isso. Existem sanções. Igual tem sanções para no casamento, os Vedas falam que é só para fazer filho, mas existem sanções dentro de relacionamento fixo ou casamento, por exemplo. Então, existem sanções ali também no referente à carne. E não é todo mundo que vai seguir no máximo, ou seja, alma liberada. Então, existem sanções para as almas condicionadas. Bom, O procedimento sob o qual o sacrifício animal é permitido nas escrituras é bom tanto para o animal sacrificado quanto para os comedores de animais. É bom para o animal no sentido de que o animal sacrificado é promovido de imediato à forma humana, de vida, após ser sacrificado no altar. E o comedor de animais é poupado dos tipos mais grosseiros de pecados. Comer carnes fornecidas por matadouros organizados, isto é, lugares sinistros, que geram todos os tipos de aflições materiais para a sociedade, a nação e as pessoas em geral. O mundo material é em si mesmo um lugar sempre cheio de ansiedades, e pelo incentivo à matança de animais, toda a atmosfera polui-se cada vez mais com guerras, pestes, fome e muitas outras calamidades indesejáveis. não precisa ser tão esperto para ver a energia que tem nos açougues, né? Ou em matadouro, onde há muito sofrimento. Então, naturalmente, não é um bom lugar. Ela falou que é obscuro, sinistro. Então, esse lugar, com certeza, não existe nada de sanção, é totalmente ruim, maléfico. Então, isso que Krishna falou, que alguém engajado nisso aqui, político também, igual o São Prabhupada fala, a última cartada de um canalha é entrar para a política. Esse político de hoje entra nisso aqui, eles deviam ser sentenciados à morte, para pagar o pecado, mas não acontece isso, tem que pagar depois, né? Alguém que mantém matadouro também, e aquele que subside na custa de outros, e aquele que assassina outro também. Esses, de acordo com o Manu, ia ser bom para eles, a pena de morte. Na verdade, é o ideal, né?
tanto para a sociedade, tanto para o infrator, para a alma dele. Oi, Guaraná é zero também. Guaraná também é zero. É isso, você vê muita chuva hoje em dia simplesmente por isso. Existe materialismo, o semideus não fica satisfeito, muita matança indiscriminada, até de ser humano, animal, de tudo, e de vegetais, árvores, de poluição, de tudo, resultado, muita chuva de uma vez só e depois sem chuva. Alguns lugares tem seca, outros lugares chove sem parar, igual agora, né? Pelo menos aqui, chuva sem parar, muita gente perde casa, morre. Isso é tudo devido a isso aqui. Você vê, nas eras passadas não tinha isso. A gente lê, depois vai ler aqui sobre a história de Pito Maharaj, na época de Rama. Quando tudo é respeitado, as chuvas são constantes, não existe chuva em excesso, nem seca em excesso, tudo constante. Então tudo fica em harmonia a Terra. Hoje, tudo desequilibrado, problema nesse sentido, para calamidade vem para todo lado. Então, é justamente por isso aqui, falta de segmento das escrituras, respeito a outras entidades vivas. Todo mundo sofre com isso aí. Dúvida aí alguém? Pegar água. Dúvida aí? Eu não. Alicia fala. Não, tudo certo. É, 38. Quem que vai ler, Prabhu, na ordem aí? Tem muita gente hoje. Vai. Pode ser você. Ok. Coisa de chakras, não sei se Carol vai ler. A Júlia não pode ler. Tiago? Depois a gente vê. Meu óculos não tá muito bom, não, mas se tiver dando aí, talvez eu consiga ler, mas não vai ser muito boa a leitura, não. 38. Ah. Sutam Chabhavata Panchalyai Shimbato Mana Aharishe Shirastasya Yaste Manini Putraha. Além disso, eu pessoalmente ouvi quando prometeste a Drôpade que lhe trarias a cabeça assassino de seus filhos. Krishna falou para Arjuna que ele mesmo ouviu Arjuna prometendo a Draupadi que traria a cabeça de Asvatama, que foi quem matou os filhos dele e dos outros Pandavas. 39. Sovadhyatam papa atatai atma bandhuha vartuscha vipriyam vira kritavam kulavam sana. Este homem é um assassino e matador de teus próprios membros familiares. Não apenas isso, mas ele também desagradou seu mestre. Ele não é nada mais que a escória de sua família. Mata-o sem demora. Significado. Aqui se condena o filho de Dronacharya como a escória da família. O bom nome de Dronacharya era muitíssimo respeitado. Embora ele integrasse o grupo inimigo, os Pandavas mantinham sempre seu respeito por ele, e Arjuna o saudou antes de iniciar a luta. Não havia nada de errado nisso. Porém, o filho de Dronacharya se desagradara
cometendo atos que nunca são praticados por dvíjas, ou as castas superiores dos 2 vezes nascidos. Ashwatthama, o filho de Dronacharya, cometeu o assassinato ao matar os 5 filhos adormecidos de Draupadi, com o que desagradou seu mestre Duryodhana, que não aprovou de modo algum o abominável ato de matar os 5 filhos adormecidos dos Pandavas. Isso significa que Ashwatthama se tornou agressor dos próprios familiares de Arjuna, em consequência do que era passível de punição da parte dele. Nos Shastras, condena-se à morte aquele que ataca sem aviso, ou mata pelas costas, ou ateia fogo à casa alheia, ou rapta a esposa de outrem. Krishna lembrou esses fatos a Arjuna para que ele tomasse conhecimento deles e fizesse o que era justo. Então, Krishna estava incentivando a Arjuna a cumprir os códigos de Manu, da lei da humanidade, e matar a Swatama por esses motivos aqui. Ela lembrando isso. Sutta Uvacha. Evam parikata dharmam Parta Krishnena chodita Naicha dantum guru sutam Yadhyapyat mahanam maham. Carol? Haribo. Ah, eu ouvi Thalita. Haribo. Perdão. Tradução. Sutta Goswami disse: embora Krishna, que examinava Arjuna no campo da religião, encorajasse Arjuna a matar o filho de Dronacharya, Arjuna, uma grande alma, não gostou da ideia de matá-lo, apesar de Ashwatthama ser o abominável assassino dos familiares de Arjuna. Significado. Arjuna era, sem dúvida, uma grande alma, o que também está provado aqui. Nesta passagem, ele é encorajado pessoalmente pelo Senhor a matar o filho de Drona, mas Arjuna considera que o filho de seu grande mestre deve ser poupado, pois acontecia de ser o filho de Dronacharya, muito embora fosse um filho indigno, tendo feito caprichosamente todo tipo de atos abomináveis para o benefício de ninguém. O Senhor Krishna encorajou Arjuna externamente, apenas para colocar à prova o senso de dever de Arjuna. Não é que Arjuna fosse incompleto no seu senso de dever, nem que o Senhor Shri Krishna não tivesse consciência do senso de dever de Arjuna. Porém, o Senhor Shri Krishna põe à prova muitos de seus devotos puros, apenas para chamar a atenção para o senso de dever de tais devotos puros. As gopis também foram postas à prova. Prahlad Maharaja também passou por esse teste. Todos os devotos puros saem exitosos nos respectivos testes do Senhor. Então esse foi o motivo porque Krishna estava incentivando a Arjuna para ver se ele estava firme nos códigos, princípios religiosos, examinando a Arjuna nos princípios religiosos. A Arjuna não queria fazer isso, não gostava da ideia, pelo fato de Ashwatthama ser filho de Dronacharya, que era mestre de arte militar de Arjuna também. Ele era professor e mestre de ciência militar de Arjuna. Então, por ele ser filho do mestre dele, não gostava da ideia. Krishna quis testar, e mesmo nessa condição, se Arjuna estava disposto a cumprir o dever dele.
41. Atopitya swashibiram govida priya sarati nyavidayatam tyayai shochanchyatmajam hatam. Lalita, vai? E deve ter acabado a luz lá, chovendo. Lá Então, eu vou em continuar. Vamos lá. Após chegar a seu próprio acampamento, Arjuna, juntamente com o seu querido amigo e quadrigário Shri Krishna, entregou o assassino à sua querida esposa, que estava se lamentando pelos filhos assassinados. Significado: a relação transcendental de Arjuna com Krishna é da mais profunda amizade. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor afirma que Arjuna é seu amigo mais querido. Todo ser vivo está, assim, relacionado com o Senhor Supremo através de algum tipo de relação afetiva, ou como servo, ou como amigo, ou como pai, ou como objeto de amor conjugal. Todos podem, desse modo, desfrutar da companhia do Senhor no reino espiritual, se desejam de fato e se esforçam sinceramente nesse sentido através do processo de Bhakti Yoga. Então, depois disso, Arjuna levou até o campo que eles estavam acampados. Junto com Krishna, pegou a Swatama, levou até Draupadi. Levou ele até Draupadi, que estava lamentando pelos filhos dela. Levou na presença dela. Quarenta e dois. Tataritam pasuvapasabandham avam karma jugu sitena niriksha Krishna prakritam guru sutam vama svabhava kripaya cha. Shri Suta Goswami disse: Drôpadi, então, viu o Ashwatthama, que estava atado com cordas como um animal e silencioso por ter executado o mais infame assassinato. Devido à natureza feminina e devido a ser naturalmente boa e educada, ela lhe mostrou os devidos respeitos que se oferecem a um brahmana. Significado: Ashwatthama fora condenado pelo próprio Senhor, e ele foi tratado por Arjuna como um réu, e não como o filho de um brahmana ou mestre. No entanto, quando o trouxeram diante de Srimati Draupadi, ela, embora pesarosa pelo assassinato de seus filhos, e embora o assassino estivesse presente diante dela, não pôde deixar de oferecer o devido respeito geralmente oferecido a um brahmana ou ao filho de um brahmana. Isso devido à sua meiga natureza de mulher. As mulheres, como classe, não são melhores do que crianças, daí não terem um poder discriminativo como o de um homem. Ashwatthama se mostrou ser um filho indigno de Dronacharya ou de um brahmana, e por essa razão foi condenado pela maior das autoridades, o Senhor Shri Krishna. Ainda assim, porém, uma dócil mulher
não pode reprimir sua natural cortesia para com um Brahmana. Mesmo hoje em dia, em famílias hindus, as mulheres demonstram o devido respeito à caça dos Brahmanas, mesmo que seja um Brahma Bandhu caído e abominável. Mas os homens começaram a protestar contra os Brahma Bandhus, que nascem em famílias de bons Brahmanas, mas que por suas ações são piores que os Shudras. As palavras específicas usadas nesse shloka são Vama Swabhav, dócil e amável por natureza. Um bom homem ou uma boa mulher aceita qualquer coisa muito facilmente, mas um homem de inteligência média não o faz. De qualquer forma, não devemos abandonar nossa razão ou poder discriminativo apenas para sermos amáveis. É preciso ter bom poder discriminativo para julgar uma coisa por seu mérito. Não devemos seguir a natureza dócil de uma mulher e, dessa maneira, aceitar aquilo que não é genuíno. Ashwatthama pode ser respeitado por uma mulher de boa índole, mas isso não significa que ele seja igual a um Brahmana genuíno. Devido à natureza de Draupadi, é normal para feminino, ela mostrou a ele respeito, como se ele fosse branco. Na verdade, ele não era branco. São Prabhupada falava que ele não deve ser sentimental nesse sentido, deve usar o poder discriminatório, porque é o que fala, separar joio do trigo, significa isso, deve usar isso, deve aceitar qualquer coisa como sendo boa. Não significa também que deve ser cruel com os outros, né? Uma coisa é julgar uma coisa de fora, uma coisa que é ruim, e não precisa lidar com aquilo, mas não precisa também ter raiva de nada. Também modo da ignorância é pior. Mas deve discriminar entre as coisas. O que é bom, o que é ruim, isso deve saber. Prestar respeito a quem merece e a quem não merece, simplesmente não fazer o mesmo. Não é bom ter esse senso. Não simplesmente agir dessa forma. Tem muita gente que age, não sei direito, então é melhor prestar respeito a todo mundo. Mas isso não vai ajudar em nada, né? Verdade é também considerada ofensa. Prestar o mesmo respeito para um farsante do que para um real devoto é também uma ofensa. O São Prabhupada comentou assim, deve ter discriminação entre uma coisa e outra. Aí essa foi a atitude de Draupadi, quando viu Ashwatthama amarrado como um animal trago por Arjuna. Quarenta e três. Vacha cha sahantyasya bandhanana sati muchatam mesha brahmano nitaram guru. Tradução. Ela não pôde tolerar que Ashwatthama estivesse atado por cordas, e sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Significado. Logo que Ashwatthama foi levado diante de Draupadi, ela julgou intolerável que um Brahmana pudesse ser preso como um réu e levado diante dela naquelas condições. Especialmente porque acontecia de o Brahmana ser filho de um mestre. Arjuna prendeu Ashwatthama sabendo perfeitamente bem que ele era filho de Dronacharya. Krishna também o sabia.
mas ambos condenaram o assassino sem levar em consideração o fato dele ser filho de um Brahmana. Segundo as escrituras reveladas, um professor ou mestre espiritual é passível de ser rejeitado caso se revele indigno da posição de guru ou mestre espiritual. O guru também é chamado de acharya, ou aquele que tem assimilado, ou aquele que tem assimilado pessoalmente toda a essência dos shastras e possa ajudar seus discípulos. Nossa, desculpa, gente. O guru também é chamado de acharya, ou aquele que tem assimilado pessoalmente toda a essência dos shastras e possa ajudar seus discípulos a adotar seus caminhos. Ashwatthama não conseguiu cumprir os deveres de um Brahmana, de modo que ele era passível de ser deposto de sua elevada posição de Brahmana. Considerando isso, tanto o Senhor Shri Krishna quanto Arjuna estavam certos ao condenar Ashwatthama. Contudo, para uma boa dama como Draupadi, o assunto não era considerado do ponto de vista dos Shastras, mas como uma questão de hábito. Por hábito, oferecia-se a Ashwatthama o mesmo respeito que se oferecia a seu pai. Isso porque, em geral, as pessoas aceitam o filho de um Brahmana como um Brahmana verdadeiro, unicamente por sentimentalismo. De fato, o caso é diferente. Aceita-se um Brahmana conforme o mérito de suas qualificações e não simplesmente pelo mérito de ser filho de um Brahmana. Apesar de tudo isso, porém, Draupadi desejava que Ashwatthama fosse solto de imediato, e isso era um bom sentimento para ela. Isso significa que os devotos do Senhor podem tolerar todos os tipos de atribulações pessoais e ainda assim não limites com os outros, mesmo com o inimigo. Essas são as características de alguém que é um devoto puro do Senhor. Essa foi a atitude de Draupadi. Significa que um devoto Draupadi é associado à Eterna também. Ou seja, devota pura de Deus. Então isso foi natural para ela. Os devotos nunca são anímicos aos outros, até mesmo com o inimigo. Ela agiu dessa forma. Essas são as características dos devotos puros do Senhor. É o que fala, ele não tem nem apego, nem aversão a ninguém. São bondosos com todos. Ele não vê ninguém como inimigo. Então, Draupadi, quando viu, ela não gostou daquela situação. Falou, ela é Brahma, naturalmente. Ela falou, simplesmente solta ele. Mesmo ele tendo matado 5 filhos dela de forma covarde, ela teve essa atitude. Então, significa essa qualidade de tal alma, Draupadi. Não é desse mundo, né? Acidental. E materialmente falando, é natural de uma mulher ter esse tipo de atitude. Mas para a gente deve discriminar entre uma coisa ou outra e não querer imitar, né? Porque a gente não é Draupadi. Então, é melhor discriminar entre uma coisa e outra. Igual fala, devoto que quer progredir deve ser amigo daqueles que estão no caminho e tem inclinação para
para Deus de alguma forma e que é afetuoso. Para a gente é aqueles que não gostam ou que ofende o santo, seja de qual religião for, que não gosta de praticar nada, o que é contra Deus, a gente deve manter distância. Não deve ter esse senso discriminatório. Se a gente quer praticar e progredir, né? E não dá para imitar Draupadi, nem Jesus Cristo dá o que falar de Draupadi, né? Prabhu, Ah, me surgiu uma dúvida, uma confusão mental aqui. Assim, mas tem pessoas que são, parecem, né? Assim, o que eu vejo, parecem ser realmente naturalmente mais propensas a perdoar, e tem pessoas que têm um senso de justiça mais aflorado. Isso é só questão de personalidade. Como é que fica? é, mas nesse caso, o perdão é sempre bom. Se a outra pessoa faz alguma coisa com a gente, ela é honesta na hora de perdão, aí é sempre bom, né? A não ser que ela seja desonesta ou faz de novo, aí não vai adiantar nada, mas deve ficar também. É natural também para qualquer pessoa, mesmo que não seja, mesmo que goste de, você falou aí, de O que eu falo? Fazer justiça? fazer justiça, vai ser natural, porque isso também é um tipo de justiça, né? Se a outra entende que errou e pede perdão, vai ser justiça também perdoar, natural, não vai ficar com aquilo, né? A não ser que não é honesta na hora de pedir desculpa, ou então que repete uma vez e outra e vai repetindo sem parar, né? Aí é diferente. Quarenta e quatro. É, é, Draupadi falando, né? Sara Hasyo Danurveda Savisargo Pasam Yama Astragramascha Bhavata Sikhito Yat Anugraha. Desculpa, eu acho que sou eu, né? Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Significado. O Dhanurveda, ou a ciência militar, foi ensinado por Dronacharya com todos os seus segredos confidenciais de atirar armas e controlá-las através de hinos védicos. A ciência militar grosseira depende de armas materiais, mas ainda mais refinada que essa é a arte de atirar as flechas saturadas de hinos védicos, que agem com mais eficácia do que armas materiais grosseiras, tais como metralhadoras ou bombas atômicas. O controle é feito por mantras védicos, ou a ciência transcendental do som. No Ramayana, declara-se que Maharaj Dasaratra, o pai do senhor Shri Rama, costumava controlar flechas apenas através do som. Ele podia acertar o alvo com suas flechas apenas por ouvir o som, sem ver o objeto. Assim, essa é uma ciência militar mais refinada do que aquela das grosseiras armas militares materiais usadas hoje em dia. Arjuna aprendeu tudo isso, e em razão disso, Draupadi queria que Arjuna se sentisse agradecido ao Acharya Drona por todos esses benefícios. E na ausência de Dronacharya, seu filho era seu representante. Essa era a opinião da boa dama Draupadi. Pode-se argumentar por que...
Draupadi. Draupadi. Pode-se argumentar por que Dronacharya, um brahmana estrito, deveria ser um mestre na ciência militar? Por que Dronacharya, um brahmana estrito, deveria ser um mestre na ciência militar? A resposta, entretanto, é que um brahmana deve tornar-se um mestre, não importa qual seja seu ramo de conhecimento. O brahmana erudito deve converter-se em mestre, em sacerdote e em receptáculo de caridade. Um brahmana fidedigno é autorizado a aceitar tais profissões. Ela falou que foi pela misericórdia de Dronacharya que Arjuna aprendeu a ciência militar, de atirar arco, de flechas, também de controlar armas atômicas. Ela lembrou isso. Arjuna estava endividado com ele para tentar fazer com que Arjuna não matasse ele, né? Usou esses argumentos, lembrou ele disso. Falando aqui que um Brahmana é autorizado a aceitar esse tipo de profissão, não profissão relacionada com coisa espiritual, que é sempre proibido quando se fala de Deus, mas em outras, aqui no caso, ciência militar. Alguém que treina um exército, por exemplo, ele pode ser remunerado, se ele for Brahmana, pode ser remunerado por aquilo. É o trabalho dele. Mas isso não é proibido. É proibido quando alguém falar as escrituras que lida, igual o Gita, o chamado Bhagavad, que ele tem o objetivo último de devoção, de compreender Deus e ser remunerado por isso. Isso é proibido. Mas de termos de profissão, mesmo se for Brahma, não é proibido. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Por isso que se ganhar dinheiro é melhor trabalhar de forma honesta. Do contrário, se alguém não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro com as escrituras, que é uma forma mais fácil, né? Aí eu vou só ler e vou ganhar dinheiro. Vou só fazer a leitura. Isso é condenado. Muita gente faz isso, isso é condenado pela escritura. A pessoa vai ter que pagar depois por usar Deus e as escrituras para benefício próprio. Igual falou, viver à custa de outros. Igual falou ali. Na verdade, deveria ser morta por isso. Pena de morte. Mas, se ela tiver profissão, isso é digno. É profissão digna. É a maneira certa de ganhar. Mesmo se for Brahma, se ela tiver alguma profissão, é o caso de Dronacharya. 45. Shaisha Bhagavan Drona Rajarupena Vartate Tasyat Manoridam Patnyaste Nam Bhagat Virasu Kripi. Ele, Dronacharya, certamente ainda existe, sendo representado por seu filho. Sua esposa, Kripi, não se submeteu ao Sati como ele porque tinha um filho. Não, peraí. Com ele. Sati. Perdão. Mulher. Sua esposa Kripi não se submeteu ao Sati com ele porque tinha um filho. Significado. Sati é quando a mulher entra no fogo que queima o corpo do marido quando o marido morre, falece. Isso acontecia em outras eras da esposa entrar, não aceitar viver mais e ir junto com o esposo. Isso é chamado de sati. Kripe não fez isso porque ele tinha filho. Bom, A esposa de Dronacharya, Kripi, é irmã de Kripacharya. Uma esposa devotada que, de acordo com as escrituras reveladas, é a melhor metade de seu esposo, é perdoada por abraçar a morte voluntária juntamente com seu esposo, caso não tenha descendente. Porém,
No caso da esposa de Dronacharya, ela não se submeteu a tal provação porque tinha seu filho, o representante de seu esposo. Você vê, Uma nesse caso não conta como suicídio, né? Alguém que faz isso contra, sem a sanção das escrituras, é considerado suicídio, ela vai ter que sofrer, virar fantasma, várias coisas. Mas se alguém faz de acordo com essa regra, se ela não tem filho, eles faziam isso antigamente, né? Se alguém não tinha filho e o esposo morresse, ela entrava nesse fogo, chama Sati, e aí ela era perdoada dos pecados dela. Isso acontecia em outras eras. Mas no caso aqui ela tinha filho e não fez isso. Então, Uma viúva é viúva apenas de nome se há um filho de seu esposo. Assim, em ambos os casos, Ashwatthama era o representante de Dronacharya, motivo pelo qual matar Ashwatthama seria como matar Dronacharya. Esse era o argumento de Draupadi contra a morte de Ashwatthama. Draupadi está dando vários argumentos por que Arjuna não deveria matar Ashwatthama. Esse foi outro argumento aqui que ele deu. É, 46. Tadharmagya mahabhada bhavadhi gauravam pulam virjinam narhati praptum pujam bandhyam abhikhanasa. Tradução. Ó pessoa mais afortunada e conhecedora dos princípios da religião, não é bom para ti que causes pesar a gloriosos familiares que são sempre respeitáveis e dignos de adoração. Significado. Um leve insulto a uma família respeitável é suficiente para provocar aflição. Portanto, um homem culto deve ser sempre cuidadoso ao tratar com familiares dignos de adoração. Depois a gente continua, mais outro, aqui vai dar mais argumentos. Krishna deu argumentos por que Arjuna teria que matar a Swatama e aí levou a Draupadi, e Draupadi estava dando argumento por que não, com a visão dela, o sentimento dela, não deveria fazer isso. Depois eles vão chegar no acordo. Foi decidido lá na hora entrar no acordo o que fazer com esse pecaminoso Swatama. Quem vai cantar aí? Quem tem tempo que não canta aí? Eu tenho. Mas Pode cantar? vai conseguir? É o Mahamantra? Depois Gurudeva, Haribol. Ai, não consigo não. Gurudeva Haribo, Nitai Gura Haribo? Desse depois eu te mando o áudio, na posso ser canto. Tá bem. Só ver no final aí. Tá. Como é que é? Ninguém quer cantar? Ninguém falou nada? Posso cantar? Então vamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Haribo, Haribo. Jai Shri Guru Brahma Radha Govinda Dev. Jai Shri Guru Padma Om Vishnupada Shiva Shiva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupada Shiva Shiva Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nirupananga Guru Varga Ki Jai. Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatmaksi Gaura Hari Ki Jai. Ram Ki Jai. Sundar Ki Jai.
जय श्रीमद् भागवत की जय, श्री व्यास मुनि की जय, Jai. श्री नृसिंहदेव की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, Jai. ब्रह्माचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, Jai. पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय, Jai. शिवनीत की जय, Jai. श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, Jai. गौर प्रेमानंदे Haribo. Haribo. Dandavat Pranam, muito obrigado. Hare Krishna. Haribo. Boa noite. Haribo. Haribo.